Sérgio, fala pra gente da tua experiência com festa. Então, eu iniciei minhas atividades no teatro em 1978, né? À época já entrei para a federação. Quando foi em 1982, eu fui eleito secretário da Federação de Teatro Amador, né? A época ainda era a Federação de Teatro Amador, o Festa. E posteriormente eu assumi de 83 a 87, de 85 a 87 eu assumi como presidente da federação. Neste momento que nós vivíamos, final da década de 79 e início de 80, década de 80, o que ocorre é que nós não tínhamos essa composição de festival de teatro amador. Na verdade, nós vivíamos um momento político onde a federação participava ativamente de todos os movimentos nacionais, né? Inclusive pedindo marcha da panela vazia, né? Federação das Mulheres, né? O processo das eleições futuras. E a federação tinha uma preocupação da não concorrência entre os grupos, porque nós tínhamos uma diversidade muito grande de grupos. Nós tínhamos grupo da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Direito, como tínhamos também grupos da zona periférica de Santos, Guarujá, Cubatão, né? E aí a gente tinha essa vertente política bem acentuada, então nós decidimos que nós faríamos mostras culturais, né? Seriam mostras de teatro, que na verdade foram ocorrendo. E inicialmente nós não tivemos essa participação de Santos como sede, também não queríamos, a gente queria descentralizar naquele momento toda essa fomentação cultural só na cidade de Santos, porque na verdade a federação é o embrião do processo de metropolização cultural, né, da Baixada. A federação, quando foi criada, a gente vê na primeira ata, ela tem esse objetivo, né, de agregar todos os grupos. Então a gente já faz metropolização cultural há muito tempo, né? E aí o que acontece, a gente vai começar a mostra cultural em Cubatão. E por que em Cubatão? Porque a gente tinha alguns personagens aqui da cidade que contribuíam. Na época, a Edna Moura Lemos era secretária de Cultura e que abriu as portas de Cubatão. Só que Cubatão não tinha teatro como não temos até hoje. E nós fazíamos aonde? No piso de mármore, né, do Paço Municipal. Então a gente foi levando a questão das mostras culturais. Teve um avanço muito grande da questão da discussão, porque assim, como a gente tinha grupos que tinham muitos recursos e poucos recursos, nós conseguimos com o Estado de bancar esta mostra e o dinheiro era revertido para os grupos. Eu trouxe até um documento para deixar aí como material de acervo para a gente, né? Porque isso é muito interessante, porque a gente, na verdade, começa o quê? Equilibrar essa ação da produção cultural. A gente vai ter essa retomada do festival quanto festival, né? Quando o Toninho Dantas assume a federação e que retoma essa característica de festival. Lá atrás, da época da Patrícia da Pagu, nós tínhamos, na verdade, o festival estudantil e que não tinha essa formação pela federação. Ele era à parte, nós tínhamos o Festival Estudantil que tinha o apoio do Estado de São Paulo, mas não tinha essa vinculação. A gente vai ter a vinculação só a partir de 1964, quando a federação é fundada, né? Desculpa. E isso é interessante porque, assim, a gente percebe que nessa história do Festa, da federação, né? Ela, na verdade, criou um celeiro de grandes nomes que desenvolveram, né, culturalmente a cidade, o país e até fora mesmo do país. E a gente tem como exemplo o iluminador que ganhou vários prêmios no Festa, né, que é o Eliel Ferreira, que hoje, na verdade, está na Itália. Foi iluminador durante muitos anos do Dario Fo, um grande, né, diretor mundial. E outros exemplos que a gente tem, Neide Veneziano, doutora no teatro de revista, né? Trouxe para acervo também a ficha de inscrição dela da federação, né? Então, a federação e o Festa têm uma importância, de uma produção e de uma qualidade que imprimiu no cenário nacional, que é uma coisa fascinante. Na década de 80 a gente teve a experiência aqui dentro da Cadeia Velha, porque a história da federação ela vem e toma de assalto a Cadeia Velha não era da federação, ela não era culpada pelos artistas, e aí nós tínhamos um secretário adjunto da Secretaria de Estado, Sérgio Pinto Freire, do qual a Ivana Brasil marcou uma reunião com ele.
E nessa reunião veio todo o movimento e disse para ele, nós vamos tomar de assalto a Cadeia Velha, e foi verdadeiro, a federação fez isso. Pegou um caminhão, colocou as coisas dentro e os artistas vieram para a porta e assumiram um espaço dentro da Cadeia Velha, né? E aí o que a gente tem? A gente vai tendo essa propagação não só de ação política, mas cultural. Aí em 1982 a gente participa de todo o processo de autonomia de Santos e dentro da Cadeia Velha a gente faz as oficinas culturais e traz esses grandes nomes que já faziam parte desse cenário. Está na Correia, Neide Veneziano, né? Os iluminadores todos, e cria uma grande oficina. Que saem os novos expoentes, né? Sérgio Guerreira, Renata Zaratini, né? Várias pessoas, Naya Gomes Gago, né? Então, essas pessoas dão continuidade o quê? A esse sentido de realização dos festivais. Este momento, quando teve oficina cultural, é extremamente importante. Por quê? Porque marca para os amadores um termômetro de qualidade de produção de espetáculo. Um dos espetáculos que foram produzidos aqui, eles vão para o circuito de São Paulo, nós somos indicados a prêmios. Os profissionais que participavam, hoje Orleide Faia também, doutora em teatro, diretora de teatro, né? Então tudo parte desse celeiro que é o Festa e a Federação, né? Que sempre teve de braços abertos e dando subsídio. O grande barato foi sempre essa questão da troca, né? A gente teve aqui na própria cadeia o Morris, né? Com a Cinemateca, né? Então a gente sempre teve muito ligado nessa questão cultural e de metropolização. Fizemos Mostra Cubatão, Mostra São Vicente. O outro grande exemplo que eu cito da federação e da participação dos amadores é a realização da encenação da chegada de Martim Afonso São Vicente. À época eu era o secretário da federação e o que acontece? São Vicente queria fazer a encenação. A família Frutuoso teve a ideia, a Regina, que era uma professora de história, não sabia por onde caminhar. Trouxe para a federação acolhe, reúne todos os amadores da região e faz a primeira encenação. Para se ter ideia, os guardas da encenação eram ensaiados aqui em frente à Cadeia Velha, né? Todo o processo de produção foi realizado dentro da sede da federação, né? E isso fomentando os grupos que deram o quê? Esse suporte para que a gente tenha hoje esse lindo festival, né? Esse movimento que a gente tem até hoje e de grandes artistas que vão, acho que, produzir muito e muito mais.